o mundo sendo o mundo, inúmeros conflitos pipocando pelo cenário global, internos e entre países, internos no sentido de guerras civis, subversões, revoltas, que acontece hoje nos Estados Unidos, os imigrantes reclamando, enfim, se manifestando contra medidas de Donald Trump na Europa da mesma maneira, mas principalmente entre países. Isso vem aumentando em volume, em tamanho, em quantidade, em profundidade nos anos recentes. E por que isso? Porque esse é o estado natural da humanidade. A disputa pela força, a resolução dos problemas pelo uso da violência, o conflito como estado natural da humanidade. Por algum tempo, nós tentamos encontrar fórmulas civilizatórias de negação da força, de encontro de soluções cooperativas para as disputas, para os desentendimentos. E isso é bom, esse é o caminho civilizatório. Agora, recentemente, na história da humanidade, esse período da globalização foi um período, logo depois do fim da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que por uns 30 anos nós desfrutamos de um período de paz compartilhada, de governança multilateral e, principalmente, da lógica econômica, do bem-estar, sendo o principal elemento para entender as relações entre os países. Isso é uma página virada da história, infelizmente. Voltou a prevalecer a força. Quem pode mais, fala mais. Vejam o caso de Irã e Israel. Irã, uma república teocrática, um regime autoritário baseado nos ayatollahs, que tomaram o poder em 1979, numa deposição violenta do regime do Shah Reza Pahlavi, e que se beneficiou da alta dos preços do petróleo naquele momento e ainda da Guerra Fria, apoio da União Soviética contra os Estados Unidos, se consolidou como um regime ditatorial que oprime as minorias, que subverte os direitos humanos e que mantém a população iraniana riquíssima, uma civilização de milênios, o Império Persa, e que tem espraiamentos para o Oriente e para o Ocidente, chegando até intercâmbios históricos com a Grécia, com a civilização grega, helênica, enfim, toda essa riqueza persa sufocada pela lógica perversa dos ayatollahs, sufocando as minorias, em particular as mulheres, que têm os direitos mais elementares vedados, não podem se expressar, não podem ter liberdade de se vestir, não podem estudar à vontade, enfim. Esse regime hoje que tem feito uma ameaça existencial a Israel, sendo combatido na força, por meio de bombardeios e de lançamento de mísseis, por Israel. Os dois países em guerra virtual, praticamente em estado de guerra, embora ainda não declarado, mas, por enquanto, a vantagem de Israel. A ameaça existencial, sim, paira sobre o regime autoritário dos ayatollahs. A boa parte da cúpula de comando, seja próxima do governo do Ali Khamenei, que é o clérigo principal, foi exterminada, o seu principal assessor foi morto, o chefe da Guarda Revolucionária foi aniquilado, vários comandantes de unidades estratégicas, serviços de inteligência, e igualmente dezenas de lideranças cruciais para a manutenção do regime foram eliminadas, bem como cientistas ligados ao programa nuclear, que é o principal alvo de Israel. Israel entende que tem que exterminar o programa nuclear do Irã, que estava a ponto de alcançar o enriquecimento do urânio suficiente para a produção de artefatos nucleares. E tem conseguido isso, destruiu uma das principais bases, uma das principais instalações de enriquecimento do urânio, mas ainda não conseguiu penetrar na profundidade, no subterrâneo de uma outra instalação mais moderna, e é essa a principal questão hoje entre Israel e Estados Unidos, a ver se os Estados Unidos oferecem os armamentos necessários para esta operação. Israel tem o apoio do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, embora não declarado, mas claramente presente por meio de serviços de inteligência, serviços de orientação, de informação, de mísseis, apoio à sua força aérea. E o mais interessante é a escalada da ação israelense no Oriente Médio. O ataque do Hamas, que matou 1.200 pessoas em território israelense, reverteu contra todo esse arco xiita de apoio centrado no Irã e que tinha no Hamas, que embora não xiita, sunita, controlava a faixa de Gaza e hoje passa igualmente por um processo de aniquilação. Depois,
Israel, no movimento brilhante de inteligência, decapitou a chefia do Hezbollah, no sul do Líbano, um aliado xiita e testa de ferro do Irã naquele país. Posteriormente, iniciaram-se os ataques aos Houthis, uma célula iraniana no Iêmen, bem ali na passagem do Mar Vermelho, num estreito estratégico para o tráfego marítimo e internacional. Os Houthis ainda não foram eliminados, mas bastante enfraquecidos com os bombardeios recentes de Israel. E agora, o ataque direto à chefia desta conexão que tenta trazer instabilidade para aquela região do mundo e para o mundo em geral. Enfim, a decapitação do regime iraniano. Regime esse que sofre também a rejeição de grande parte da sua população, 90 milhões de iranianos, e uma boa parte deles não gosta da teocracia fundamentalista dos ayatollahs e pronta para sair às ruas, mais uma vez, para substituir esse regime. O Irã hoje, o regime dos ayatollahs, essa ditadura perversa, ameaçada internamente por sua população, enfraquecida e ameaçada pela ação direta de Israel com seus aliados ocidentais e sem apoio externo dos seus parceiros tradicionais, tais como a Rússia, hoje muito mais preocupada com a frente de batalha na Ucrânia e com outras questões. Talvez estejamos contando os dias para o fim desta ditadura anacrônica e sem lugar no mundo contemporâneo, que é a da República Teocrática do Irã.